desse tema aqui, que eu tenho certeza que muitos de vocês realmente querem falar com segurança, falar com fluência, ter nível avançado no espanhol, certo? Quer realmente se comunicar de maneira eficiente. A primeira coisa que a gente realmente precisa entender é o que é esse nível avançado. O que é esse nível C1 e C2 que o pessoal fala ali da prova de proficiência? O que é essa fluência? A gente já conversou em outras lives sobre esse conceito de fluência, como é muito relativo, né? Então, isso é bem importante que você saiba o que é fluência para você. Mas para a gente considerar um espanhol avançado, o que a gente precisa? Eu fiz uma listinha aqui de alguns pontos para a gente conversar. Primeiro ponto, ó, saber como estruturar frases maiores, frases mais longas e mais complexas. Muita gente fica no sim, me gusta. Sí, yo creo que sí. Ah, no me gustó esto porque não sabe bem. E, tipo, fica nas frases muito básicas, sabe? No mal e mal consegue expressar a opinião com um sim e um não. As frases muito curtas, sem vocabulário. Frases realmente básicas do básico, que você mal e mal consegue pedir uma informação. Certo? Então, a maioria das pessoas estagna aqui. Ah, ok, consigo perguntar, pues, ¿dónde está el museo? Pues, ¿dónde puedo encontrar, não sei o quê, um ponto turístico? E aí as pessoas param por aí e acham que é suficiente. Gente, uma frase que eu repito aqui direto. Conseguir pedir informação não é aproveitar a sua viagem. Realmente aproveitar, desfrutar da viagem vai muito mais do que conseguir pedir uma informação para um nativo. Então, isso é muito importante. Ter um bom espanhol te permite realmente aproveitar e não ficar só ali pegando informações, tá? Então, esse é o ponto número 1. Analise, você consegue desenvolver frases, parágrafos? Você consegue contar uma história inteira? Se eu te pedisse agora aqui, me conta como é que foi o seu dia, como é que foi no teu trabalho, como é que foi nos teus estudos, como foi o teu dia de hoje? Você conseguiria me contar em espanhol? 100% em espanhol. Comenta aqui embaixo, ou aqui no balãozinho, ou aqui nos comentários. Você consegue me contar 100% como foi o seu dia? Com detalhes? Sem ficar aqui com medo de falar e resumir, pues por la mañana fui a mi trabajo, pues en la noche cené con mi esposa. Tipo, são frases rasas, frases muito básicas, que não te dão um nível avançado no espanhol, tá? Então, pensa nisso. Você consegue falar mais do que isso? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele vai na parte mais teórica, né? Que é realmente dominar a gramática e a estrutura do espanhol. Eu falo muito aqui com vocês que essa gramática a gente precisa estudar? Precisa. Não precisa ser daquela maneira chata, é realmente você entender a estrutura do idioma. Então, gente, tem que realmente estudar essa estrutura para você falar de forma correta, para acontecer isso com vocês. Na hora de você tentar falar errado, nem sai. Você nem sabe muito bem o porquê. Só sabe que aquilo tá errado, você não tá decorando gramática. Você sabe que aquela estrutura tá errada no espanhol, ou que aquela estrutura tá certa no espanhol. Então, isso é muito, muito importante. Entender realmente a gramática, tudo que tem por trás, mas de uma maneira sem decorar, entendendo a estrutura do idioma, beleza? Vamos para o próximo ponto aqui. Isso também tem a ver com o ponto 3, tem a ver com o primeiro. Que se você não consegue desenvolver frases longas, realmente descrever seu dia, conversar e tal, tá faltando vocabulário. Então, sim, você precisa começar com vocabulário básico. No meu curso eu chamo vocabulário de base, que é realmente te dar uma base para você minimamente como se comunicar. Então, com aquele vocabulário você consegue desenvolver, consegue falar uma coisa aqui, outra ali, mas não dá para parar nesse vocabulário de base. Você precisa expandir o vocabulário. Isso é uma coisa que quando a gente está aprendendo um idioma, você leva isso para sempre. Quando você consegue realmente aprender um método de desenvolver esse vocabulário, não é algo que você fica preso. Ai, que saco, eu tenho que estudar agora. Ai, tem que decorar esse monte de palavra. Ai, tem que decorar uma... Não, você faz isso de uma maneira tão natural que fica parte da tua rotina.
É algo prazeroso em realmente desenvolver esse vocabulário. Porque assim, cada pessoa tem o teu vocabulário. Esse é um dos erros que tem demais nos cursos de espanhol, é você não personalizar o vocabulário. Porque pensa comigo o seguinte, por exemplo, eu tenho uma aluna que ela estuda medicina. Estuda medicina lá na Bolívia. Como que vai ser o vocabulário dela? Ela vai ter um vocabulário muito técnico. Então ela vai saber os nomes dos remédios, os procedimentos, mil coisas da área de medicina, que eu, por exemplo, não uso esse vocabulário. Não uso para nada. Nada, nada, nada. E aí? Pega o meu outro aluno que trabalha com vendas. O Matheus, ele trabalha com vendas. Você acha que ele precisa do vocabulário da Maria Clara para poder realmente falar espanhol fluente? Não precisa, porque a área dele é outra, o vocabulário dele, o vocabulário que ele precisa é outro. Então, sim, você precisa de um vocabulário de base, que são as palavras que os hispanos realmente usam, são as palavras mais usadas no espanhol. Sim, você precisa delas, mas você precisa personalizar o teu vocabulário. Isso é muito importante, porque a tua fluência vai depender disso. Se a tua fluência depender do vocabulário de medicina, ok, bora estudar esse vocabulário. Se não precisa, você precisa aprender a vender, aí você estuda esse outro vocabulário. Então, é independente. O teu vocabulário vai ter um básico para todo mundo, mas evolua. Evolua a tua maneira com que você precisa. A gente não sabe o vocabulário de tudo na vida, nem no português. Não é verdade? Tem um monte de palavra que você não sabe. Me diz aí se você sabe o vocabulário de medicina, para quem não é da área. Não sabe, não adianta, a gente não tem todo o vocabulário do mundo. E é o maior erro você achar que você precisa de todo o vocabulário do mundo no espanhol. Ou que não saber uma determinada palavra é sinal que o teu espanhol é ruim. Se você estiver estudando bem, estiver personalizando o teu vocabulário, você vai ter fluência sim e vai chegar no nível avançado. Isso é muito, mas muito importante. Então, desenvolva e personalize o teu vocabulário. No meu curso, na primeira etapa do curso, a gente estuda esse vocabulário de base. Então, esse vocabulário que todo mundo vai usar. Na segunda etapa do curso, cada um personaliza o teu vocabulário. A Maria Clara tem o dela, o Matheus tem o dele, o Eduardo, que trabalha com a parte contábil, tem o dele. É totalmente diferente para cada um dos alunos. Isso é extremamente importante, tá? Então, pensa aí. Para você, que tipo de vocabulário é mais importante? Qual que é a tua área de emprego? O que você mais gosta de fazer? Ou, por exemplo, que tipo de viagem você gosta de fazer? Gosta de uma viagem mais cultural? Gosta de uma viagem que realmente você quer conhecer os museus, conhecer a obra de arte? Se realmente você vai precisar desse vocabulário para entender quando você estiver viajando. Agora, se a tua viagem é mais no trekking, você curte um ecoturismo, gosta de fazer trilha, vai lá para Torres del Paine, andar um monte, acampar. É um vocabulário totalmente diferente, você não concorda comigo? Então, depende muito de você. Esse vocabulário é seu, personalize, beleza? Pronúncia. Sim, não tem como você falar de um nível avançado de um idioma sem passar pela pronúncia. Você precisa sim ter uma boa pronúncia. Você nunca na vida vai ter uma pronúncia igual de um nativo. Já tira isso da cabeça. Se isso para você é fluência, não vai funcionar. Eu não falo como nativo, você não vai falar como nativo porque você não é nativo. Alguns brasileiros falam muito próximo quando é muito criança e vai morar num país hispano e tal, e aí sim consegue absorver. Raras essas exceções, tirando se você é aqui, uma pessoa, um hellis mortal, normal, que está aprendendo o espanhol depois de uma idade, já está na fase adulta e está querendo aprender espanhol, você vai falar bem o espanhol. Você vai ter um nível avançado, você vai alcançar a fluência, mas você não vai falar como um nativo. E não tem necessidade. Então, se preocupe em ter uma boa pronúncia, em corrigir os erros e falar bem, ter uma boa dicção, uma boa vocalização. Isso é muito importante. Vocaliza, tenha essa pronúncia bem feita, tá? Isso é um ponto muito importante para prestar atenção aqui. Certo, pessoal? Outra coisa que eu quero que você pare e pense. Se eu te desse um livro aqui, qualquer livro que você estivesse lendo, eu, por exemplo, agora estou lendo A Origem. Se eu te desse esse livro, você ia conseguir entender 100% do livro?
Você considera primeiro um livro, não um livro de criança, tá? Porque livro de criança a gente usa no começo, a hora que você tá aprendendo. Mas para no nível avançado é um livro qualquer, um livro de qualquer coisa, tá? Você consegue entender? Entender tudo, todo o que está dizendo, o que você está lendo para aprender alguma coisa. Então, você consegue aprender? Pensa nisso. Leitura é muito importante também. Você lê uma placa, você lê um livro de criança que tem 10 páginas e você realmente lê algo que você quer, um livro normal, digamos assim, um livro que um adulto leria, é muito diferente uma coisa da outra. Então, realmente avalie. Você realmente sabe ler? Ou você só sabe ler placa? Só sabe ler informação? É outro ponto, tá? Muito importante. Você entende o espanhol quando um hispano está falando, uma série, uma coisa, ou você deduz? Você entende o contexto. Entender o idioma não é entender pelo contexto. Num filme, numa série, você tem várias coisas que te ajudam. Tem a expressão facial do personagem, tem as imagens, tem todo o contexto daquela história, tem o enredo da história. Aquilo te ajuda a entender o que eles estão falando, mas você está deduzindo, você está entendendo pelo contexto, você não entende o espanhol em si. Se for o espanhol puro, só ali o espanhol eles falando, sem imagem, sem artifícios de som, disso e daquilo, será que você vai entender?